João capítulo 17. Esperamos hoje que nós concluamos esse capítulo, essa nossa sincera intenção, não é? De nós terminarmos esse capítulo, João capítulo 17. Nós estamos falando sobre um tema que a gente chamou de tema para de aniversário da nossa igreja, que esse ano, né, nós estamos completando nesse lugar 22 anos, e desses 22 anos, 7 anos como igreja organizada. São muitas histórias. Você que está aqui há mais tempo, eu queria que nesse dia que nós vamos encerrar uma série, eu queria que você está aqui há mais tempo. Talvez você está aqui aos 22 anos aqui. Quem está aqui aos 22 anos eu não vou perguntar não, porque vai queimar o irmão ou a irmã com a idade. Tem dois irmãos aqui. Tem um irmão e uma irmã que eu tenho certeza que estava aqui há 22 anos atrás. Não vou falar o nome deles para não comprometer a idade, depois perca a amizade, né? Aí dá problema. Tem 2 irmãos que estavam aqui desde há 22 anos atrás. Eu estou só há 9. Mas tem muitas histórias. Você parou para pensar, você que está aqui há 5 anos, você que estava aqui no dia da organização da igreja, você que está aqui há 2 anos, você que está aqui há 1 ano, você que está aqui há 1 mês, você já parou para pensar nas histórias que você já tem para contar nessa igreja, as histórias que o Evangelho de Jesus fez na sua vida e promoveu na sua vida? Eu sei, você vai ter muitas críticas também a fazer. Tá? Você que está me ouvindo, talvez você tenha muitas coisas boas, tenha muitas críticas a fazer, mas de todas as críticas, uma coisa você não pode negar. Você pode olhar para aqueles 22 anos ali, e falar assim, esses 22 anos aqui, são 22 anos de pregação do Evangelho nesse lugar. Pregação do verdadeiro Evangelho nesse lugar. E isso não depende de mim. Teve outros pastores que vieram antes de mim e pregaram o verdadeiro Evangelho aqui desse púlpito. De modo que você não tem do que reclamar do púlpito da igreja de não pregar o Evangelho. Então você pode dizer 22 anos pregando o Evangelho verdadeiro. 7 anos como igreja organizada, além de pregar o Evangelho, formando novos líderes, discipulando pessoas, acompanhando vidas, sofrendo, chorando, decepcionando. Uma caminhada de igreja, uma caminhada de frustrações, de alegrias, de dificuldades, de um monte de circunstâncias. Isso é verdade. Agora, uma coisa que você pode ter certeza, como eu disse, não perca a perspectiva de que aqui se prega o Evangelho. Tem outros lugares que pregam também, mas aqui nós pregamos o Evangelho. Então tem 22 anos que você ouve o Evangelho aqui. E eu queria que você lembrasse aí na sua mente, quando foi a primeira vez que você pisou o pé aqui na igreja? Aqui ou num pequeno grupo, qual foi a primeira vez que você pôs o pé? Quem lembra, levanta a mão aí. Quem lembra? Primeira vez que veio nessa igreja. Quem lembra? Levanta a mão alto, irmão, que eu quero ver, levanta, ora, bola, eu quero ver. Né? Você que está em casa aí, levanta a mão que eu quero ver. Depois você me conta que levantou a mão. Tira uma foto com a mão levantada, você que está em casa. Tira uma foto com a mão levantada e manda para mim no meu WhatsApp para eu ver. Escreva. Agora quem foi para o céu não vai falar, né, irmão? Não tem jeito, né? Mas teve um dia que você esteve aqui a primeira vez. E essa primeira vez, você tem muitas histórias. Você tem muitas histórias para você contar que Deus tem feito na vida da nossa igreja. E essas histórias são histórias maravilhosas, histórias bonitas. E que você precisa propagar isso, que é a história do Evangelho também na sua vida. Eu queria, nesse tempo que nós vamos falar desse tema. Orando com Jesus pela unidade dessa igreja. Se tem uma coisa que essa igreja precisa ser aperfeiçoada ainda mais, é no que diz respeito à sua unidade. A sua unidade. E quando a gente fala de unidade, a gente pensa em um monte de coisa, né?
A gente fala de unidade, às vezes a gente pensa assim, é tipo um clubinho, né? Em que todo mundo está junto e vai fazer ação social. Existem muitos clubes aí, né? Clubes bons, né? Que fazem ações sociais, né? Lions Club, Rotary Club. São clubes bons que fazem ações sociais pela cidade. Só que igreja é isso, foi para isso que Jesus nos chamou. Quando a Bíblia fala assim, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O que está querendo dizer aquilo? O que para Jesus era o significado de unidade? A gente não pode pegar o sentido de unidade ou união e aplicar no contexto da igreja do mesmo jeito que às vezes a gente entende. Porque o jeito de unidade, ou o jeito da igreja, quem dá o jeito da igreja? Quem forma a igreja? A igreja é de quem? Lá na sua casa. A forma dos móveis lá, marido, é de quem manda. Onde está? Quem manda lá, o lugar que tem que ficar os móveis? É ela mesma, né? A casa é dela, é ela que sabe onde tem que ficar os móveis. Onde é que tem que ficar a igreja? Qual que é o conceito de unidade que deve ser entendido por nós a respeito da igreja? Está em Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. Ele é que sabe o jeito que é a unidade. Como é que nós vivemos essa perspectiva da unidade? E Jesus, no seu capítulo 17, a partir do verso 20, se você está aí com a sua Bíblia, pode ficar com ela aberta, a partir do verso 20, ele vai nos trazer algumas considerações. E nós vamos acompanhando aqui, se você está se você não está com a sua Bíblia e quer acompanhar na projeção, está aí. João 17, versos 20 até o verso 26, beleza? Nos diz assim: não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um. Para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do próprio princípio do mundo. E o texto continua dizendo no verso 25 e 26, Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviastes. Eu revelei teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós, mais uma vez, Senhor, estamos diante de tua palavra, e precisamos, ó Deus amado, de iluminação, e que o teu Espírito Santo nos faça compreendê-la. A sabedoria do Senhor nos faça compreendê-la. E que essa compreensão, ó Deus, possa nos levar também a capacitar nessa verdade. Essa verdade possa ser exercida e capacitada por nós. Que essa verdade possa ser colocada, ó Deus amado, em prática na nossa vida, a ponto das pessoas as quais convivem comigo possam perceber a mudança que essa palavra faz. Que o teu Espírito também nos faça propagar essa verdade a outras pessoas, a fim de que outras pessoas ouçam essa mensagem e, entendendo a missão do Senhor, se faça parte conosco nessa família que se chama igreja do Senhor por todo o mundo. Assim, ó Deus amado, eu oro, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Por que é importante a gente entender o que significa unidade para Jesus? O que significa? É importante a gente entender. Nós estamos vivendo um tempo assim que as pessoas
elas aproximam da igreja por motivações erradas, permanecem muitas vezes por motivações equivocadas e saem da igreja por motivações mais equivocadas ainda. A ponto de hoje, um movimento muito grande mesmo, que existe no Brasil, que é maior quase do que a própria igreja evangélica, é o movimento dos desigrejados, dos sem igreja. E que eles dizem que você não precisa da igreja para buscar Jesus. Você não precisa de estar na igreja para orar, para ter vida com Jesus. Em partes, de fato, você busca a Deus na sua casa. Você busca a Deus na sua casa. Você pode orar sozinho. Na verdade, Jesus até incentiva você a orar sozinho. Quando você vai orar, o que Jesus fala? Qual que é a oração que Jesus manda a gente fazer? Quando orardes, o que você faz? Entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te ouve em secreto, ele vai te ouvir, e ele te ouvindo em secreto, ele te recompensará. Então vai lá e ore, tenha vida com Jesus, e tenha busca, intimidade comigo, a sós. A Bíblia fala disso. Mas também a Bíblia fala de orações comunitárias. Os discípulos, eles estavam no templo diariamente orando com quem? Com os discípulos. Eles estavam pregando a palavra, eles estavam comendo, se alimentando, fazendo suas refeições, tendo reuniões singelas do Evangelho. Então, nós não podemos desconsiderar essa área da vida cristã. Você precisa estar conectado à igreja. E como é que eu me conecto à igreja? Como é que eu me conecto à igreja? Eu me conecto à igreja por meio do batismo. O batismo é a iniciação desse processo em que eu entro de transformação na minha vida. É assim que eu entro. O batismo é iniciação. Por isso, por exemplo, que quando vem outras pessoas batizadas de outras igrejas evangélicas, nós não batizamos, porque nós entendemos que já foi iniciado o processo de Deus e nós não temos o direito de negar aquilo que Deus iniciou. Se uma vez que a mesma fé que defendemos em Jesus é uma igreja que nós reconhecemos como evangélica, como irmãos em Cristo, nós não batizamos de novo, porque nós entendemos que já iniciou o processo. Então esse processo de você inserir nessa igreja visível é um processo do batismo. É o processo do batismo. E como que é a sua vida? E como deve ser a sua vida na igreja? O que está acontecendo com Jesus aqui nesse finalzinho do capítulo 17? O capítulo 17, como nós estamos vindo falando, o capítulo 17 é o final já da vida de Jesus. Jesus agora, ele havia já alertado que o traidor sairia do meio deles. O traidor já havia recebido o ultimato, que ele o trairia. E depois, logo disso, Jesus vira para os seus discípulos, os 11 que estavam ali, e fala que a vida com ele não seria nada brincadeira. A vida ao lado de Jesus é uma coisa séria e tem suas implicações. Por isso que o capítulo 16 termina dizendo: olha, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabedor disso, das dificuldades dos discípulos, o que Jesus faz? Aquilo que a gente sempre faz quando a gente está apertado. Quando o trem está feio, o que você faz? Fala alto, irmão. Ora. Quando a coisa arruina, azeda o pé do frango, como diz o mineirês, Quando azeda o pé do frango, o que você faz? Aí você ora. A coisa arruinou, aí você recorre à oração. Evidentemente que Jesus não recorria só nesse tempo, mas nesse tempo, no momento que Jesus está vendo as dificuldades que os seus discípulos iriam passar, o que ele faz? Ele ora. Ele ora ao Pai, e lá no final da oração dele, ele ora ao Pai pela sua glória, ele ora ao Pai pelos 12, a ideia dos 12 estarem caminhando com ele, sendo aperfeiçoados com ele, e agora ele vai orar por todos os outros. Olha o que diz aí na sua Bíblia no verso 20: não oro somente por estes, os 11 que estavam aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, todos aqueles que vierem a crer. Ou seja, Jesus estava orando por quem? Por quem que Jesus estava orando?
Cara, você é poderoso mesmo, você recebeu uma oração de Jesus. Está vendo tanto que você foi achado no meio desse caminho? Você não merecia, estava lá Jesus, curvado diante do Pai, por você que crê nele hoje. Eu estou rogando por esses, mas também rogo por todos aqueles que vierem a ser meus discípulos, por todos aqueles que um dia entenderam a minha palavra e querer ser meu discípulo, e entender que a minha vida com ele é uma coisa importante, valiosa e maravilhosa. Todos esses que compreender a minha palavra, é por esses que eu quero orar. E aí Jesus dá a nós algumas dicas de como seria, ou o que ele esperava da igreja. Ele esperava, obviamente, que aquela igreja vivesse em unidade. O que Jesus vai falar para eles é a respeito de estarem juntos, de estarem unidos. Agora, como que é? O que significa a unidade da igreja para Jesus? Olha esses versículos aqui com atenção. Minha oração é que todos eles sejam um. Jesus está orando no verso 21 aí na sua Bíblia, para que todos eles sejam, primeira coisa aí, da unidade, Você já percebe. A unidade, ela é diferente do nosso conceito de unidade. Porque unidade é diferente de união. Em união, 1 mais 1 mais 1 igual a 3. Unidade, 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Que eles sejam um. E qual que é o padrão? Como nós somos, como tu és em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E mais, eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os ama tanto quanto me amas. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está traçando talvez aqui um primeiro significado do que seria, da intenção dele para essa unidade da igreja. Ele queria que a igreja estivesse junta. E essa união era uma semelhança da união que ele tinha com o Pai. Quando a gente estuda, por exemplo, a respeito da Trindade, quando a gente estuda a respeito da Trindade, a gente entende que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles são 3 deuses? Não, é um Deus subsistindo em 3 pessoas. Um Deus que subsiste em 3 pessoas. Quando Jesus ora para os seus discípulos, ele fala assim, ó, Pai, que eles também sejam um como nós somos um. Que eles formem o que nós formamos, um em raciocínio, um em intenção, um em amor, um em missão. É isso que Jesus está falando. Em linhas gerais, o que Jesus está querendo dizer para mim e para você é que unidade tem a ver com estarmos conectados a Ele. E aqui tem um significado maravilhoso, porque onde é que começa o contexto de Jesus com desse capítulo 17? Adivinha? João 15. João 15 diz o quê? A parábola da videira. Jesus olha para aqueles discípulos e fala assim, olha, vocês precisam estar ligados a mim, para terem vida e assim frutificarem. E agora no final, ele vai encerrar o capítulo 17 falando assim, Pai, que eles estejam conectados em mim para serem unidos. O que une a igreja? O churrasco? O almoço? A programação? Não, o que une a igreja é Cristo. Para a gente estar unido, a gente precisa de Cristo. Portanto, se eu não quero unidade, eu não quero Cristo. Se eu não quero estar junto, eu não quero Cristo. Não há salvação fora da unidade da igreja. Não existe. Isso é balela. Isso é invenção dos corações egoístas e arrogantes, orgulhosos, que não perdoam, que não sabem perdoar, que não sabem pedir perdão, que não sabem entender os defeitos do outro. O que Jesus está falando para eles, olha aqui, tem um monte de gente com problemas aqui, mas que eles sejam um. Eles terão problemas externos demais, mas que eles sejam um, para estarem fortes.
E a Bíblia era cheia de histórias, né, para nos contar isso. Olha o que diz esse salmo aqui. Salmo 33, verso 2. Pois a união é preciosa, no mesmo sentido dessa união aqui, ó. A união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia para a sua barba, até a bainha das suas vestes. O que está querendo dizer isso aqui? Quando você lê um texto assim, cara, que desperdício de óleo é esse? Vamos fazer uma comida. Naquele tempo vamos vender, vamos ganhar dinheiro, jogar óleo na cabeça de sacerdote, que lá banhava direito. Rapaz, cada ação que era tomada no Antigo Testamento, ela tinha uma intenção de apontar para Jesus, ela tinha uma intenção de apontar para a santidade de Deus, ela tinha uma intenção de apontar para a obra de Deus na história, do mesmo jeito que essa ação. Quando o óleo era descido na cabeça do sacerdote, o que tinha a ver isso? Primeiro, o que era o óleo? Óleo significava, era um simbolismo no Antigo Testamento da presença de Deus, que era feito geralmente, e na maioria das vezes, a sacerdotes, reis e utensílios do templo, e fica resumido praticamente nesses. Então era a presença de Deus no meio, em algum lugar, era demonstrando a presença de Deus ali. Quem era o sacerdote? O sacerdote era aquele que representava os homens diante de Deus. Era o sacerdote que era responsável para pegar o sacrifício do sujeito pecador, levar lá e sacrificar pelo pecado dele. Era o sacerdote que era responsável por isso. Aquele sacerdote tinha uma veste. Então, quando o óleo descia sobre o sacerdote, era a presença de Deus na vida daquele que representava o povo. E quando fala que descia por sua barba, passava, em outras traduções vai falar que passava pelas golas de suas vestes. Sabe o que tinha na gola das vestes dos sacerdotes? As esfinges das 12 tribos de Israel. E a ideia era, a presença de Deus sobre o sacerdote abençoa a vida de toda Israel. A unção que estaria sobre o sacerdote era despejada sobre todo Israel. Não era sobre as 11 tribos, não era sobre 10 tribos, eram as 12 tribos sendo alcançadas. Esse era o significado lá. Só que o texto diz que isso é precioso. E por que é precioso? Porque no Salmo 133, verso 1, vai dizer: ó, como é bom e agradável isso, que os irmãos vivam nessa união. E é nesse ambiente que o Senhor determina bênção e unção para sempre. Não era um irmão num canto, não era eu vivendo a minha vida de fé do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, com os meus orgulhos, com as minhas vaidades, com os meus medos. É do jeito que Deus me estabeleceu para viver. Mas mais, o texto vai dizer, tem outros textos que vai dizer, por exemplo, Romanos 12, verso 5, assim é também com o corpo de Cristo, somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros, eu te pertenço e você me pertence. É a ideia de, sabe aquele negócio de pertencimento que as pessoas ficam hoje, buscando pertencimento, a falta de sentir, existem estratégias para tudo, para fazer você se sentir pertencido a algum lugar. Né? Existem trabalhos na psicologia positiva e vários trabalhos que se fazem justamente para o paciente se sentir pertencente a algum lugar. Tem coisa mais maravilhosa do que você olhar para um texto desse e saber que você pertence à família de Deus. O Deus soberano te fez pertencente da família dele. Isso deveria trazer para o seu coração a maior alegria de todo o tempo. Você foi chamado para fazer parte do povo mais feliz da terra, do povo em que a vida não termina no aqui e agora, a vida não se resume nos problemas que a gente tem aqui, nas lutas que nós temos aqui. A vida, ela é muito mais depois daqui do que no aqui e agora. Nós fazemos parte desse povo. E mais, olha o que vai dizer esse texto, Colossenses 3, verso 14 e 15, olha o texto nos dizendo: acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia.
permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz, e sejam sempre agradecidos. Nós fomos chamados para viver assim. Nós fomos chamados para expressar isso juntos na pessoa de Jesus. E como que nós podemos fazer isso? Como que isso pode chegar até nós? Quando nós estamos verdadeiramente conectados a Jesus. Porque Jesus, a semelhança da nossa união com Jesus é a semelhança de Jesus com o Pai. E nós precisamos viver essa conexão com Ele. Estarmos nessa conexão com Ele. E segundo, o que nós podemos aprender sobre unidade da igreja para Jesus? O verso 24 ao 26 nos diz assim: Pai, quero que os que me destes estejam comigo, onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei o teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. O que significa unidade para Jesus? Unidade para Jesus, ela tem relação com o aperfeiçoamento do discípulo. Por que eu tenho que estar unido? Primeiro, porque demonstra que eu estou conectado a Cristo. Estar unido a irmãos da igreja, me integrar à igreja visível, demonstra que eu estou conectado a Cristo. Percebam, nem todos aqueles que estão na igreja são de fato da igreja. Na igreja, infelizmente, tem o joio. Mas todo aquele que é conectado a Jesus está na igreja. Todo aquele que está conectado a Jesus, ele quer viver no meio da igreja. Para quê? Por que Jesus quer isso? Qual que é a intenção de Jesus em estabelecer esse padrão de unidade? Para o nosso aperfeiçoamento. O que Jesus está demonstrando: Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde estou, então eles verão toda a glória que me deste, toda a glória que o Senhor me deu, porque me amastes antes do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviastes. Como é que eles entenderam a glória? Como é que eles estão sendo agora aqui aperfeiçoados? Nessa conexão, é estando junto com irmãos, é estando juntos, aqueles 11, eram juntos que eles iam aperfeiçoando. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos vendo vários textos mostrando essa intenção, como por exemplo, Paulo em Colossos, quando ele diz lá em Colossenses 2,10, dizendo assim: portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. A palavra completo é aperfeiçoados. A intenção de Deus em nos chamar para viver em comunidade, para viver relacionamento em pequeno grupo, com irmãos da igreja, aprendendo, estudando a palavra, é para que eu seja aperfeiçoado. Porque Deus sabe que esse negócio de eu sozinho, do meu jeito, eu não cresço, eu não amadureço, em nenhum nível. Mas eu posso estudar a Bíblia na minha casa, ligar meu YouTube, estudar, ver uma pregação, ver o culto online. Joia, nesse tempo de pandemia, uma ótima ferramenta, principalmente se você tem alguns problemas, algumas comorbidades, se você está com medo, fique em casa mesmo. Agora, isso não é regra. Nós estamos vivendo uma exceção que vai passar. E infelizmente, nós não podemos julgar, mas muita gente, infelizmente, muita gente aproveitou a pandemia como uma grande oportunidade para não fazer aquilo que ele já não queria antes da pandemia, que era se envolver mais com a igreja de Jesus. E ele pegou um atestado, de médico, entre aspas, não posso por causa da pandemia, e pegou isso como uma grande muleta para não fazer. Mas não preocupe, se é ovelha de Jesus, ouvirá a voz de Jesus em algum momento desse. Ouvirá a voz de Jesus. E por que ele vai ouvir a voz de Jesus? Porque a intenção de Jesus é aperfeiçoar os seus discípulos. E como é que discípulo é aperfeiçoado?
Como é que discípulo é aperfeiçoado? Nos nossos relacionamentos. Como é que a igreja primitiva ela foi aperfeiçoada? Quando começou a viver juntos, quando começou a viver aquela realidade de ir no templo todo dia e de casa em casa, né? Vivendo a igreja corporativa e a igreja comunitária. Às vezes a gente acha assim que esse negócio de escola bíblica, de culto, de pequeno grupo, de trabalho da igreja, essas coisas de trabalho da igreja é invenção de homens. Não é não, querido. Não é invenção de homens. Jesus fazia culto com os discípulos. Jesus estava junto deles. Jesus estava lá arrancando carrapicho do mundo deles, do coração deles, arrancando as feridas, tratando, vendo eles errar a vida inteira. E é nesses momentos que nós somos aperfeiçoados, e é importante demais que você se integre, que você se envolva, que você abrace, que você se importe, que você use seus dons, seus talentos no exercício do ministério que Deus te chamou. Se você não faz o que Deus te chamou, você não está negando a mim, negando a igreja de Água Boa, a nossa igreja, desonrando o pastor, desonrando o presbítero, desonrando nada não. Você está desonrando a Deus que chamou você, te deu dons e talentos, você pegou tudo, guardou. Um dia eu sirvo o Senhor. E condicionou o seu chamado às circunstâncias momentâneas da sua vida, por mais que sejam circunstâncias reais, interessantes, mas você abandonou. E você precisa olhar para tudo isso que você vem pensado e sonhado e tentar encontrar como que eu estou sendo aperfeiçoado em Jesus, como igreja, na unidade que eu tenho com Jesus. Como? Como que eu estou sendo aperfeiçoado nisso? Ou como eu posso ser aperfeiçoado e moldado nesse relacionamento? O texto que nós separamos para ler diz isso. Quando Jesus ora ao Pai, ele não ora pelos discípulos sem rumo. Ele fala: Pai justo, trata os meus discípulos. Eu te conheço, que eles conheçam o Senhor e que eles percebam a minha glória ainda mais. Eu revelei teu nome a eles versículo 26, e continuarei a fazê-los. Onde o Senhor continuará a fazer? Cada um por si, Deus por todos? Não. Neles juntos, quando eles forem um. Evidentemente, é evidente que essa igreja que estava ouvindo isso aqui agora, né, os 11 estavam diante dele agora, eles se esparramaram por todo mundo, só que eles esparramaram a partir da unidade que eles viviam. Eles esparramaram se juntando, eles vão se aproximando uns dos outros, para terem o crescimento na fé que eles precisam. De que forma que nós aplicamos isso ao nosso coração? De que forma que o nosso coração pode repensar o que precisar ser repensado? Queria desafiar você a perceber algumas práticas e refletir sobre isso. Em Jesus, estar em Jesus me faz aproximar de um relacionamento verdadeiro e intencional com Ele. Primeira coisa, verdadeiro e intencional. É um relacionamento sincero. Intencional no sentido de você tomar a decisão de aproximar. Estar em Jesus é isso. É você verdadeiramente se aproximar de Jesus e não somente isso, se aproximar da sua igreja. Não tem esse negócio. Existe uma frasezinha, né, que virou até uma imagem, né? Estou afastado da igreja, mas não de Jesus. Essa é a maior fake news de todos os tempos. Não tem como. Se você é discípulo de Jesus, você tem desejo de ficar com a sua noiva, com a noiva de Jesus, que é a igreja. Não tem como eu dizer para Jesus: Senhor, eu te amo, mas eu rejeito a sua noiva. Que espécie de amor por Jesus é esse? Eu não gosto da igreja porque na igreja tem muitos hipócritas. Tem mesmo. E sempre há lugar para mais um. Porque nós não agimos dessa forma no nosso trabalho. O mundo nos decepciona,
o nosso trabalho não decepciona, mas você não vai lá pedir conta do seu trabalho sem alguma coisa em troca lá depois, né? Por quê? Porque no trabalho eu tenho o que eu preciso, né? Agora na igreja eu não vou perder nada se eu deixar de ir. Ame a igreja, irmão. Ame a igreja de Jesus. Ame os seus irmãos em Cristo. Tenha misericórdia das pessoas do seu pequeno grupo. Tenha misericórdia dos seus líderes. Tenha misericórdia dos seus irmãos. Ame a igreja. 22 anos de história e nós precisamos aperfeiçoar nisso. Caminhamos muito, mas precisamos aperfeiçoar mais. Ame os demais, ame mesmo. Ame mesmo. E isso é demonstração de que estamos conectados a Jesus. Você jamais estará em Cristo. E se não estiver desejando o que Ele deseja e vivendo como Ele quer que você viva. Você não estará em Cristo sem que esteja desejando o que Ele deseja e nem vivendo o que Ele quer que você viva. A realidade que Ele quer que você viva é que você se envolva com relacionamento diário com Ele e relacionamento com a igreja. E por fim, unidade é bom para aperfeiçoar você, e nós precisamos entender isso. Somos aperfeiçoados com os dons e qualidades dos irmãos, mas também as imperfeições e os desencontros de uma relação entre irmãos nos amadurece e aperfeiçoa. Abrace a ideia de viver como igreja de Jesus, por amor a Jesus. Igreja é um lugar, querido, nós temos 22 anos e eu vou compartilhar algo aqui do meu coração com vocês. Desses 22 anos aqui, 9 anos eu estou aqui e já me decepcionei, já decepcionei muita gente e vou continuar a decepcionar, e vou continuar a ser decepcionado. E se eu não tomar a decisão de viver como igreja por amor a Jesus, eu não vou ficar em lugar nenhum. Portanto, quando você se integra na igreja, você será aperfeiçoado no amor de Cristo. E isso implica em ser aperfeiçoado pelos dons e qualidades das pessoas, mas também pelas suas imperfeições, pelos seus pecados. Nós somos aperfeiçoados nisso. Quando o irmão erra conosco, é uma grande oportunidade de eu aperfeiçoar a realidade do perdão, a realidade do pastoreio do coração do outro. O que a Bíblia nos diz? Se o irmão errar contra... Olha a oportunidade. Como é que você vai colocar esse versículo em prática na sua vida se ninguém errar com você? Como? Olha o versículo que Jesus diz, que a palavra de Deus nos diz. Ó, se o irmão errar contra ti, o que você faz? Sai da igreja. Vai nele e trate com ele. Corrija-o. Quando você... E é engraçado porque Jesus fala assim, ó, nem a sua oferta você traz, se você não estiver disposto a isso. Traz nem oferta. Eu não aceito nem as suas ofertas se você não estiver disposto a tratar o seu problema com o irmão. Como que eu vou colocar isso em prática se alguém não errar comigo? Tem alguma possibilidade de você colocar isso em prática na sua vida se alguém não te frustrar? Então, querido, olha, se alguém te frustrou, está te frustrando ou já te frustrou, olha para isso como uma grande oportunidade para você aperfeiçoar em amor. Liga para essa pessoa, quebra o gelo, fala eu te perdoo, fala você me magoou porque você disse isso. Fala, às vezes a pessoa nem está sabendo o que ela fez, às vezes você está achando que ela fez, mas ela nem fez, mas você com o seu senso de perseguição, você está achando que a pessoa fez, ela nem fez, vai lá e trate. Olha que oportunidade linda, maravilhosa que você tem, de colocar em prática o Evangelho. Como que isso acontece? Porque você está em unidade, porque você está junto com outros. Sem estar nesse relacionamento, não tem como você amadurecer, não tem como você crescer. Nós precisamos da lixa dos desencontros dos nossos relacionamentos como irmãos. Existirão tensões nos nossos relacionamentos sempre, mas trabalhe o seu ego, o seu jeito de falar, em todas as tensões que você tiver. É assim no casamento, é assim nos relacionamentos seus, todos. É preciso você ir ajustando você.
é a oportunidade de tratamento para o seu coração. Jesus, quando está olhando para os discípulos dele, ele fala: a coisa não vai ficar fácil, e aqueles que virão ainda vão sofrer mais ainda, então está longe de mim ainda. Jesus ora, e o que acontece naquela igreja? O que é massa, né, cara? Começa a briga entre os discípulos. Se você ler o livro de Atos, tem discussões entre discípulos, que é preciso chamar Tiago lá, para falar: vem que dá a palavra final aqui, para quietar o ânimo aqui. Paulo, o apóstolo, depois que Pedro estava lá em Gálatas, Pedro, num surto de crente duas caras, né? No meio do judeu de um jeito, no meio do gentil de outro, Paulo chega e vê aquilo, resiste Pedro face a face. Você acha que é o quê? Resistir face a face? Você acha que é conversa de parlamentado, Câmara dos Deputados? Vossa Excelência? Não é não. É resistir face a face, é pegar no colarinho. Você está vivendo duas caras, irmão. Está ficando doido? Para com isso. Esse jeito que você está vivendo está errado. Às vezes nós vamos ter que ter discussões assim entre irmãos. A forma que... É aquele videozinho, né? A gente leva a amizade por muito tempo. 10, 15, 20 anos e não tem coragem de falar a verdade, né? Não tem coragem de chegar na pessoa e falar para ela assim: o irmão em Cristo nosso. Fala assim: irmão, o jeito que você está criando seus filhos está errado. O jeito que você está conduzindo o seu casamento está errado. E eu vou te falar um negócio. Já teve experiências dessas comigo, de eu falar algumas coisas, as pessoas não gostarem na hora, mas depois, parecendo filho virando para a mãe e falando assim: você estava certo, né? Mas mesmo o filho, né, que a mãe fala: vai estudar, menino, você tem que estudar para ser alguém na vida, e o menino não está nem aí com estudar. Aí não está nem com nada, vive a vida, não forma para nada, não vira nada, aí chega lá com 40 anos, se eu tivesse ouvido minha mãe ficava me batendo, me brigando comigo, se eu tivesse ouvido ela, eu não tinha errado tanto na vida, né? Todo mundo aqui, né, já deve ter olhar para trás aí e pensar assim: a Francisca olhou aí, viu, Jô? Falou assim, né? Olhou para trás, assim, você olha para trás e fala assim: se eu tivesse escutado minha mãe, meu pai, naquele tempo, eu não tinha... Querido, fale a verdade em amor. Você está sendo tratado nisso. Quando alguém te corrigir, ouça, porque é aperfeiçoamento para você também. Se o que a pessoa está te dizendo é escritura, aceite, por mais que seja uma pessoa mais nova na fé do que você. É escritura, ela que é a nossa regra de fé e prática. Vamos colocar em pé e vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Chamo você a esse momento de oração e chamar o conjunto de louvor, o pessoal do louvor aqui para a gente cantar Te Amo Jesus depois da oração. Senhor, em nome de Jesus, nós, ó Deus amado, nos colocamos diante da Tua presença e pedimos, ó Pai, que o Senhor aperfeiçoe a nossa vida na pessoa do Teu Filho amado Jesus. Trabalha, ó Deus amado, o nosso coração para que venhamos melhor servir-te. Molde o nosso caráter, Senhor, para que nós possamos dignificar o Teu nome e demonstrar para as pessoas a Tua glória. Ajude a nossa igreja, Deus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa falhas, ó Deus amado, em vezes que desconsideramos a unidade da igreja e às vezes até por orgulho afastamos de pessoas. Que o Senhor, ó Deus amado, nos faça ser intencionais no trabalho da nossa relação com o Senhor e com a igreja do Senhor. E essa unidade, ó Deus amado, ela seja fruto do nosso relacionamento contigo, de estarmos conectados ao Senhor. Em nome de Jesus assim eu oro. Amém. O que vai modificar a nossa forma de ver a igreja é o nosso amor por Jesus, né? Então, quanto mais eu amar Jesus, preste atenção nisso. Quanto mais você amar Jesus, mais você amará a igreja de Jesus.
Quanto mais você amar Jesus, mais você amará a igreja de Jesus. Vamos cantar então, Te Amo, Jesus? Presença eu estou, ó Deus, venho render a Ti. Com o coração cheio de amor, declaro que Tu tens feito a mim. Mesmo sem merecer, me amou na cruz, se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em Ti, Senhor, com todo o meu ser, e em Teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a Ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a Ti. Mesmo sem merecer, me amou. Mesmo sem merecer, me amou na cruz, se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em Ti, Senhor, com todo o meu ser, e em Teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a Ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a Ti. Nem no mar, nem no mar, nem na terra, nem no céu, não existe outro igual a Ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar outro igual a Ti. Nem no mar, nem na terra, nem no céu, outro igual a Ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a Ti. Te amo, Jesus, e não Te amamos, há Senhor. para mim Pai amado, não há nada igual a Ti, Senhor. Não temos saída, Pai, se não for o Senhor. Te amo, Pai amado, ministra ao nosso coração o amor verdadeiro, a pessoa do Teu Filho amado Jesus. outro igual a Ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a Ti. Aleluia. E agora, irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Deus vivo
esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.